Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, para todos os irmãos, amigos, companheiros que nos acompanham através desse trabalho, Semeando Boas Novas. Estamos aqui mais uma segunda-feira para anunciar o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Então nessa noite fica ligado, fica conectado no Facebook, através desse trabalho Semeando Boas Novas. Hoje Deus tem mais uma palavra abençoada para as vossas vidas e um testemunho impactante para que você possa edificar a tua fé, para que você possa se fortalecer ao ver que para tudo tem um jeito. O Senhor Jesus Cristo, Ele consegue fazer aquela pessoa, aquela situação que se torna muitas das vezes impossível aos olhos de algumas pessoas, fazer possível. Então fica ligadinho conosco através do programa, do podcast Semeando Boas Novas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diácono Jerônimo. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus no podcast Semeando Boas Novas. Hoje com a participação especial do nosso irmão Daniel Diaquino, aleluia, aqui da cidade de Pirajuba. Ele, aleluia, que tem um testemunho impactante, aleluia, para ser contado hoje e, aleluia, dizer para você, aleluia, mediante a palavra do Senhor, que há solução, meu irmão. Há solução para uma nova vida, há solução, aleluia, para aquilo que está te incomodando, há solução para uma transformação de vida, há solução, aleluia, para o seu problema. A solução, aleluia, essa solução, aleluia, nada mais é do que o nosso Senhor Jesus Cristo Nazaré. Glórias a Deus. Então, nesta noite, não deixe, aleluia, de estar junto com a gente, participando, aleluia. A sua participação é muito especial aqui, aleluia, nesse programa podcast Semeando Boas Novas. Então, desde já, aleluia, vai compartilhando, vai deixando o seu joinha aí, vai deixando o seu comentário, você que quer uma oração para a sua família, para o seu ente querido, para você mesmo, aleluia. No final desse podcast a gente vai estar, aleluia, trazendo, aleluia, uma oração para a sua vida, para a sua família e para o seu lar. Então, desde já, não saia daí, fique com a gente, porque Deus, aleluia, já está presente aqui neste lugar, irmão. Aleluia. E você que está aí do outro lado, fique atento para tudo que vai ser falado aqui nesta noite. Fique atento, aleluia, o que Jesus vai fazer aqui nesta noite. Fique atento, aleluia, ao testemunho do irmão, porque eu garanto a você, você vai ficar impactado naquilo que Jesus, aleluia, fez e ainda vem fazendo na vida do nosso irmão Daniel Diaquino. Então você que está aí conosco, aleluia, desde já, eu te convido, aleluia, nesta noite a pegar sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aleluia, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Nós temos aqui, irmão, em nome, aleluia, da Caljete Caldeiraria, Delícias da Fabiana, Dani Cosméticos, Salão do Pimenta, Priscila Criativa, Bike Nordestina, irmão Reginaldo, Manutenção de Máquina de Lavar em geral, e a nossa irmã, aleluia, Simone, ali na SJS Cosmético. Então, esses são os nossos patrocinadores que estão aí nos ajudando. Desde já, que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim a santa palavra do Senhor: E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação
da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Desde já aqui, em nome do podcast Semeando Boas Novas, quero dar uma boa noite e a paz do Senhor, nosso irmão Daniel de Aquino. Ele que vai estar se apresentando, de onde é, de onde ele veio, aonde ele congrega. Aleluia. Em nome de Jesus, nosso irmão Daniel. Glórias a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, diácono Jerônimo, Amém, pastor Jadson. glória a Deus. Louva a Deus pela vida dos vossos irmãos. É uma honra para mim estar aqui esta noite, junto com os irmãos aqui, para juntos falarmos um pouco aqui daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, para falarmos um pouco aqui de Jesus, né? A cada amigo que vai estar nos acompanhando aí esta noite, creia e acredite que Deus esta noite, Ele dá uma sacudida dentro do seu coração. Glória a Deus. Acredite que Deus esta noite tem uma palavra para ti. Aleluia. Eu louvo a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor me concede. Sou natural ali de Recife. 3 anos estou aqui em Minas Gerais, dizendo que Jesus é bom, dizendo que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma o homem, quando muitas vezes para a sociedade não tem mais jeito e nem tem mais solução. Aleluia. Jesus chega e dá jeito e dá solução. A paz do Senhor Jesus para todos e uma boa noite de salvação também da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para todos também. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, a primeira pergunta é uma pergunta que a gente sempre vem deixando aqui, e principalmente para essas pessoas que geralmente o crente diz não nasceu em berço evangélico, né? Irmão Daniel, quem é o Daniel antes de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo? Meu amigo e irmão em Cristo Jesus, diácono Jerônimo, Daniel antes de Cristo Jesus, ainda na adolescência, um jovem de uma família trabalhadora, de uma família muito respeitada, nascido e criado ali no bairro do Bom Dia, ali em Recife, onde com 16 anos de idade, essa faixa mais ou menos aí, eu tive a oportunidade de pela primeira vez entregar a minha vida a Jesus. Já vinha de família, de um jovem de família, um jovem muito sofrido, trabalhador, comecei a trabalhar muito novo, muito cedo. E aos 18 anos de idade, vim a me afastar dos caminhos do Senhor. Eu começo falando esta noite, antes de começar a entrar no forte testemunho qual Deus tem Ele permitido eu ter nesta terra, eu começo trazendo um recado para aqueles servos e servas do Senhor que andam oscilando em 2 pensamentos, pensando em largar Jesus. Eu sempre gosto de começar a falar, contar o testemunho, trazendo este alerta para esses servos do Senhor, que desperte enquanto é tempo e largue enquanto há tempo este pensamento, porque você não sabe o que lhe espera lá na frente. Muitas vezes nós saímos e não temos a oportunidade de voltar. Essa oportunidade é a qual o Senhor me deu, né? Eu me afastei ali dos caminhos do Senhor, 2 anos após ter aceitado a Jesus, e de cabeça já entrei no mundo do crime. Diácono Jerônimo. Glória a Deus. Já entrei no mundo do crime. Então, daí para frente, o Daniel, antes de se converter ao Senhor Jesus, hoje, é um Daniel que viveu 20 anos no mundo do crime.
Aleluia. Nós saímos e não temos a oportunidade de voltar. Daniel, antes do senhor dar continuidade, eu quero basear outra pergunta em cima desse testemunho. O senhor falou que antes de se converter, antes dos seus ali 15 anos, o senhor tem certeza que era outro Daniel, depois daquele Daniel que se afastou. Positivo. Né? E para chegar nesse ponto que o senhor vai falar aqui pra gente, qual foi posso dizer assim, a maior influência? Eu fui criado, meu pastor Jadson, fui bem educado por minha mãe, uma mulher batalhadora, mulher que saiu do interior de Pernambuco ainda muito nova, trabalhou por muitos anos em casa de família, para dar uma boa educação para mim e mais duas irmãs. Eu fui criado desde os 2 anos de idade com um padrasto, né? Onde também alguns irmãos do meu padrasto, eles viviam na vida do crime, né? Então eu fui crescendo ali criança vendo armas na minha frente, né? A família da parte do meu pai é uma família totalmente diferente, da parte da minha mãe também, mas da parte do meu padrasto já era uma família complicada. Daí eu fui crescendo e vendo arma. Eu acredito que com 9 anos de idade eu já estava tendo força para puxar um gatilho. Eu me lembro muito bem quando eu puxei um gatilho de um 38, de um irmão de meu padrasto, e eles ficaram surpresos. Eu com 12 anos de idade, eu ganhei de presente um 32 de um amigo meu. Ele era um pouco mais velho do que eu, tinha 12 anos, acredito que ele tinha já uns 18, 19 anos. Ele me deu um revólver de verdade, não era um 38, mas era um 32. Entendeu? Mas isso aí não foi o que me levou ao crime, né? À vida do crime. O que me levou à vida do crime é o que diz a própria palavra do Senhor diz. 2 Pedro fala, Lucas também fala, que seria bom. Veja o que é que diz em Lucas, capítulo 11, versículo 24 ao 26. Fala que o espírito imundo que tinha saído do homem volta, e ao ver a casa vazia, ordenada, ele traz mais 7 espíritos. 2 Pedro capítulo 2 e 21. Veja o que é que diz. Fala que seria bom, seria melhor o homem que não tivesse conhecido a verdade, a palavra de Deus, do que conhecer e dela se desviar. O estado daquele homem ali, com certeza, vai se tornar pior. Então, ali na minha juventude, na minha adolescência, eu fui um crente, como eu falei para vocês aqui antes, que no terceiro dia Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu só andava com pessoas mais velhas do que eu, buscando ao Senhor, buscando fazer a obra de Deus. Saía na campanha evangelizadora para os hospitais, junto com anciões, ainda adolescentes, fazia a obra de Deus, né? E o inimigo, ele não fica muito satisfeito quando a gente anda empenhado, ainda mais jovem. Não era fácil, eu morava numa favela, uma situação um pouco difícil, um pouco complicada, passava por muitas humilhações em casa, né? Fui criado com um padrasto, não tenho nada contra até hoje o meu padrasto, eu amo ele, com todo defeito, me ajudou a me criar, né? Ajudou a minha mãe a me criar também, mas eu cresci num ambiente conturbado, muito conturbado. E quando eu me afastei da presença do Senhor ali, juntou tudo que não devia juntar, e aí, com 18 anos de idade mais ou menos ali, eu já estava entrando de cabeça no mundo do crime. Eu trabalhava numa empresa em Camaragibe, onde eu conheci um
colega de trabalho, e através desse colega de trabalho eu passei a comprar armas ali naquele município de Camaragibe e vender em outras localidades de Recife. Eu comprava 38 pistolas num preço e vendia outro. Comecei a ganhar dinheiro em cima de arma. Daí, no bairro que eu morava, eu comecei a vender algumas armas também a alguns colegas meus. Só que aí, aqueles colegas, a maioria dos colegas meus de infância ali, já estava tudo se envolvendo no crime também, ali em Recife. Entendeu? E aí, aos poucos, eu fui me envolvendo. Né? Eu fui me envolvendo. Fui me envolvendo até chegar ao ponto de começar a morrer muita gente e muita gente ser preso. Né? E a misericórdia do Senhor, eu já comecei a ver ali os livramentos de Deus na minha vida, né? Porque eu estava ali envolvido ali e já comecei a ver o que diz em Salmo 91, né? 1000 cairão à tua direita e 10.000, né? Eu vi já aquilo ali se cumprindo na minha vida, porque eu vi muita gente no decorrer desses 20 anos que eu passei envolvido na vida do crime, do tráfico de droga. Eu vi muita gente morrer, eu vi muita gente ser preso. Chega a um ponto, meu pastor e meu diácono Jerônimo, disso na nossa vida, que termina se tornando algo comum e normal, onde não é. Isso é o perigo, né? Se tornar, quando a gente tem essa visão que é normal e é comum, né? Porque pelo pouco que a gente conhece e vê aí na televisão falando, algum outros nossos irmãos em Cristo Jesus dando o próprio testemunho, né? Assim que nem o Senhor, Deus libertou desse mundo do crime. A gente vê muito aí na televisão, na internet, falando o quanto é difícil. É difícil. O entrar e você sair depois. É difícil. Né? O liberar, o sistema ali liberar você. Né? Porque a gente sabe que o que a gente vê muitas vezes falar que não é fácil. Né? E eu queria perguntar assim, o senhor, se nesse momento que o senhor fala que 20 anos dentro do tráfico, o senhor, que hora foi que teve aquele start? Dizer, não, isso aqui não é para mim. No momento do tráfico. Uhum. No momento do tráfico, aí é lá na frente, já lá na frente mesmo, na minha convenção, no meu retorno para a presença do Senhor. Não sei se você quer que eu já chegue aí ou venha lá de trás ainda. Sabe. Mas, assim, eu venho de uma família, lá atrás ainda, eu venho de uma família católica. Uhum. Católica. Os meus avós dormiram no Senhor já há um bom tempo. Eu venho de uma família onde só uma tia minha era evangélica, minha tia Hélida, um tio meu, Evandro, e o terceiro fui eu. Só tinha nós três de crente. Eu e o meu tio assembleano, minha tia Batista. Mais uma bênção. Uma Batista renovada, uma Batista pentecostal, a minha tia. Daí, Deus fazia promessa a mim do lado, promessa a minha tia do outro e ao meu tio do outro. Eu, adolescente, ainda na presença do Senhor. Deus dizia que ia entrar com salvação no meio da minha família. Para você ter ideia, eu tenho famílias minhas que estão acompanhando, tenho tias, tenho família minha acompanhando aí. Para você ter ideia, num ano só, Deus soprou um vento no meio da minha família e mais de 20 pessoas se converteram a Jesus. Glória a Deus. Inclusive o meu avô e a minha avó. Todos os anos, o meu avô e a minha avó comemoravam o casamento, indo para a igreja católica e realizando uma missa. Quando Jesus chegou e fez o grande rebuliço, todo ano tinha um culto de ação de graça, meu irmão. Glória a Deus. Vinha cantores de Pernambuco, convidados, cantores famosos. A rua na frente da casa dos meus avós era fechada e tinha ali louvor, pregação, testemunho, banquete do céu. Isso se estendeu por vários anos ainda. Daí o Senhor guardou meu avô, guardou minha avó, mas a promessa continuou sobre a família.
Deus começou a salvar. Minha mãe não era crente. Deus foi lá, salvou minha mãe. O meu pai hoje é crente. Deus saiu entrando e salvando, meu irmão. Enquanto eu fui para o mundo, Jesus começou a entrar com salvação no meio da minha família. Pra você ter ideia, eu tenho por parte do meu pai, junto com meu pai eu tenho 3 tios. São 4 homens e 6 mulheres. 10 ao total. Todos são evangélicos. Glória E a eram Deus. todos católicos. Glória a Deus. Aí o que acontece? Eu venho da promessa. Minha mãe dormiu no Senhor debaixo de promessa. Sabia a vida que eu vivia. Sabia a vida que eu vivi. Lá atrás ainda, lá no bairro onde eu morava, no Bongi, a coisa começou a ficar tão séria e tão feia. Houve uma guerra lá entre 2 bairros lá, chamado Bongi, o qual eu era nascido e criado, ou sou nascido e criado, ali em Recife, e o bairro do Prado. Só uma avenida dividia os 2 bairros. O que é que acontece? Começou a ter uma guerra entre os colegas meus de cá com o povo de lá. Um ia lá, matava cá, outro lá ia matava lá. Uma guerra terrível, um verdadeiro mar de sangue. Isso eu nunca tinha procurado me envolver. Já no final foi que eu fui me envolver, por causa de um amigo meu, não sei se ele está acompanhando, irmão Atla. Esse irmão meu, ele passou, amigo meu de infância, ele é um servo do Senhor, acredito que já faz uns 14 anos que ele está na presença do Senhor. Ele passou 12 anos, para você ter ideia, preso no presídio. Morreu bem muito de gente, só ficou eu, ele e outro. Um foi-se embora para o interior, ele foi para o presídio e só ficou eu. Daí foi quando Deus permitiu um rebuliço e eu fui morar numa cidade vizinha lá, Recife, chamada Jaboatão dos Guararapes. Aonde eu fui morar no complexo de bairro chamado Curado. Curado, tem lá, Curado 1, Curado 2, Curado 3, Curado 4, Curado 5. É um complexo, com vários bairros juntos. Cheguei lá em 2008. Com um propósito de retomar a minha vida de um cidadão comum. Não tivesse voltado para a igreja, mas também me afastar da vida do crime. Né? Já vinha numa caminhada longa de lá do bairro que eu era nascido e criado. E em 2008 cheguei lá, em Jaboatão, nessa cidade lá no bairro do Curado. Aí fiquei 2008 todinho, coloquei uma loja de roupa para mim e fui trabalhar e fui viver minha vida em paz, tranquila. Só que aí eu conheci uns camaradas da Mostardinha, que é um bairro vizinho ao bairro que eu era nascido e criado, da onde eu tinha saído. E esses camaradas foram morar perto de mim, lá onde eu fui para ficar a minha vida quieta, de paz. Nossa. Pra você ter ideia, a maioria deles está tudo morto. Meu Deus. O apelido de um era Chico Satanás. Jesus. Pra você ter ideia. O cara matava por brincadeira. Pode deixar. Daí eu me ajuntei com esse camarada, com mais alguns outros, e foi aonde eu comecei a entrar no tráfico de droga. Mas aí eu entrei no tráfico, foi por necessidade, porque eu nunca gostei de droga. Eu fumava cigarro, bebia, mas nunca gostei de possuir maconha, o crack, a cocaína. Nunca tinha gostado de usar. Mas aí através desse amigo aí, desse comparsa, como se diz na vida do crime, desse parceiro, eu entrei no bairro. Nós traficava, lá em Recife tem um clube de futebol chamado Esporte Clube do Recife. Por trás do Clube Esporte do Recife tem uma favela bem braba lá. Daí, chamada Caranguejo, o nome da favela. Daí esse comparsa meu, ele traficava lá junto com outros traficantes. E aí eu me entrosei com ele e comecei a traficar também, entendeu? Só que aí os caras só pensavam em matar. Os caras eram ruins. E eu visava dinheiro. Meu alvo era ganhar dinheiro.
Porque eu comecei a ver que o tráfico dava dinheiro. Caminho fácil para se enriquecer ilicitamente. Entendeu? Eu era um cara que trabalhava, era trabalhador, mas ralava tanto e não tinha nada. Daí eu via na minha frente uma oportunidade, uma porta se escancarando para mim alavancar de vida facilmente. E eu sempre fui um cara muito inteligente, muito cabeça. Eu digo, aonde eu entrar, eu dou certo, eu vou me dar de bem. Daí, o problema é que no outro bairro onde eu me mudei, nesse complexo de bairro lá dos Curados, aonde era para eu ficar minha vida em paz e não dar mais o meu saber a ninguém, o que eu era antes lá nos outros bairros, eu fiz tudo errado. Cheguei lá em 2008, em 2009, eu comecei a traficar naquele lugar. 2009 eu comecei a traficar. Só que aí, meu pastor, meu diácono, tem um problema. Nós estamos aqui em Pirajuba. Se eu saio daqui e chego ali em Frutal e começo a traficar, os traficantes da área lá vão querer me matar. Ó. Porque lá já tem. E eu simplesmente meti a cara nesse tráfico lá, nesse complexo de bairro lá do Curado, sem querer nem me importar com quem já estava lá e com quem já traficava lá. Você vê, eu estava tão cego no dinheiro que eu nem me toquei disso aí, nem olhei para isso aí. Aí começa, lá atrás Deus já vinha operando milagres na minha vida, porque muitos colegas meus já tinham morrido e eu saí ileso. Aí mais um milagre já começa na minha vida, nesse complexo de bairros. Porque eu meti a cara no tráfico e foram me matar. Foram me matar. Parou um carro na minha porta com 5 homens, tudo armado. E o pessoal que foi não dava viagem perdida. Porque eu já tinha informação. Eu estava armado, eu tinha acabado de fazer uma tatuagem que eu tenho aqui no braço e estava cheiradão de cocaína. Quando esse carro parou na minha porta, eu só esperei os tiros. Mas, e antes de eu entrar, 2 meses antes, um que era de fora e traficou lá, tinham acabado de matar ele. Um camarada lá. Aí o que acontece? Eu só esperei os tiros. Morri. Ainda botei a mão atrás na arma e esperei os caras puxar. Não puxei e fiquei esperando. Eu digo, eu não vou puxar não, porque se ele não puxar, eu não vou puxar, porque eu já perdi. 5 contra 1, já perdi. Mas quando Deus ele tem um projeto, Glória a Deus. quando Deus ele tem um propósito na vida do homem, meu pastor e meu Glória a diácono, a história é diferente. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A história é diferente. Aleluia. Maravilha. Deus, ele às vezes, muitas vezes, ele permite o homem trilhar caminhos que muitas vezes nem você queria trilhar. Eu nunca me vi numa vida dessa. Eu vivi uma vida que não me pertencia. Porque as pessoas da minha família que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa de um coração imenso. Uma pessoa boa. Entendeu? Nunca fui uma pessoa do mal. Eu entrei numa vida e vivi uma vida que não era minha. Era para eu ter morrido ali. Era para eu ter morrido ali, porque eu estava formado com uma equipe numa área dos outros, onde já tinha outros traficantes. E o meu nome já estava rolando, já estava sendo divulgado. O cara veio de fora. Não tem nem 1 ano, 2 anos aqui. E já tá desse jeito. Traficante nenhum aceita. Traficante nenhum aceita. Se eu quiser fazer alguma pergunta. Eu quero sim fazer uma emenda aqui, mas o senhor vai continuar, pode continuar se o senhor quiser. Eu quero voltar só um pouquinho atrás, porque hoje nós vivenciamos muito a realidade dos jovens, né? Dentro da igreja. E a gente acaba que vê muitos jovens se afastando por pouca coisa, ou até mesmo nesse lado aí do crime, né? Hoje o senhor sabe o quanto que tá fácil de drogas, assim, de estar na sociedade de maneira muito fácil, né?
E quando o senhor citou aí a influência, o senhor chegou no ponto que eu queria. Essa influência aí, quando chegou os amigos, que já era de lá, onde o senhor veio morar para se tornar ou querer ser uma pessoa agora da sociedade tranquila, essas influências foi vamos, bora, ou o senhor viu e quis ir? Não, na verdade, eu já era do crime, né? Eu já era do crime. Só que eu não gostava de mexer com droga. Na verdade, eu era do crime, mas eu não gostava nem de mexer no que é dos outros, roubos pequenos, e nem gostava de droga. Agora, eu não gostava da droga em termos de usar. Porém, eu nunca tinha me aproximado para saber a questão do lucro. Entendeu? Eu tinha alguns amigos meus que mexiam, mas nunca tinha me importado em querer saber quanto ganhava, quanto deixava de ganhar, se dava dinheiro, se não dava. Na verdade, esse amigo meu, o Chico, que tinha um apelido de Chico Satanás, ele tentou me ajudar. Ele me viu numa situação com a loja de roupa que eu tinha e fez, tu tá apertado, tem um caminho para tu sair daí. É aquela coisa, é o diabo com suas ofertas. Uhum. Lá em Mateus, quando Jesus ele foi levado pelo Espírito para o deserto, é bem claro, o Espírito do Senhor levou Jesus para o deserto. O crente, ele quando se converte, é assim. O Espírito leva para o deserto. Por isso que o Evangelho para muitos no começo não é fácil. É difícil, né? Mas o que foi que o diabo fez? A todo tempo, tentando Jesus e mostrando o quê? Os prazeres do mundo. Verdade. Mostrando as coisas do mundo, as facilidades do mundo. Ali foi uma boa oportunidade que Satanás teve para me mostrar um caminho. Você tem certeza que você vai seguir isso aí, né? Para me amarrar mais ali no mundo, né? Com certeza o diabo ele sabe quando Deus tem negócio na vida de um servo dele, na vida de um crente. O diabo sabe, não. Entendeu? Então ele vai fazer de tudo para segurar aquele camarada ali no mundo ali. Ele veio na intenção de querer me ajudar. Esse comparsa meu lá do passado lá, né? Ele fez, vamos entrar com a gente? Eu vou arrumar 2 rapazes lá, tu bota lá a tua droga lá e vai ganhar todo dia. Toda semana tu tem 500, 600 reais. Começou assim. Pouco. Bem pouquinho mesmo. Daí eu fui entrando. Só que toda semana os caras matavam, moço. Aí eu digo, mano, esse negócio não vai dar pra mim, não. Eu vou estar tirando a vida dos outros por causa de droga, cara. Não. Não tem futuro. Isso aí não dá pra mim. Aí só que a situação realmente apertou muito. Aí outro comparsa meu chegou pra mim e me deu 10 gramas de crack. Aí foi aonde iniciou. Começo de 2009. Aí foi aonde eu entrei com os 2 pés no tráfico. Porque até então, com o Chico Satanás lá atrás, eu só estava vendo sangue derramado. E com esse outro que chegou junto de mim, eu comecei a ver dinheiro e vim em 10 minutos. 10 gramas de crack, cortada, 60 pedras. Peguei o rapaz, vai lá vender, 200 é teu, 400 é meu. O cara pegou em 10 minutos, ele veio com 400 reais para mim. Aí eu digo, não, porque lá não era assim. Lá era 600 numa semana e mesmo assim inteiro. Matando os outros. Como é isso? Aí eu digo, não, peraí. Aí chamei o outro comparsa meu, que tinha me dado as 10, eu fiz, tu tem mais aí? Tenho. É 200 reais 10 gramas. Eu fiz, eu quero 20, tá aqui os 400. Aí fiz 4 bolsas, cada bolsa dessa 30 pedras, 30 pedrinhas, 10 reais cada pedra. É o valor que isso aí é vendido. Acredito que não só em Recife, mas em todo o país. Aí o que acontece? O cara vai lá, não passa 15 minutos. Aí vem com 800 reais para mim. Aí eu vou, pego os 840 gramas. Tô com 40 gramas, aí fiz 1.600. Aí já juntei e comprei logo 100 gramas.
Entendeu? Aí eu vi que o negócio dava dinheiro. Aí eu digo, não, eu vou entrar nesse negócio. E vou entrar com os 2 pés. E eu vi no bairro, naquele complexo de bairro ali dos Curados, uma oportunidade. Porque eu acredito que juntando os 5 bairros lá, dá mais de 70 mil pessoas de população. É grande. O que acontece? Tinha muitos viciados. Daí eu não pensei nem nos meus filhos, nem pensei em família, nem pensei em esposa, não pensei em ninguém. Entrei com os 2 pés. Entrei com os 2 pés. Foi quando, com menos de 2 meses, parou esse carro com 5 homens na minha porta para me matar. Mas aí houve um rebuliço naquela noite e no outro dia eu me assentei com um dos cabeças da área e o cara fez: tu quer? Eu digo: eu quero. Quer ganhar dinheiro? Quero. Se garante? Eu digo: eu me garanto. Aí pegou 1 quilo de crack e na minha mão. Eu me sentei numa mesa com 20 homens. O uísque na mesa, cocaína. E eu disse: quer ganhar dinheiro? Aí fechei com 20 caras. Vai ganhar dinheiro nós tudinho. Agora é o seguinte, é pagar certo. Andou errado, o pau quebra. Caiu no presídio, nós dá apoio. Ninguém mexe, nós dá apoio. Mas cada um que se garanta. Aí peguei, cortei 20 pedaços de 50 gramas. 50 gramas para cada um. Vai vender. Pô, não deu 2 semanas. 20 mil reais. Nossa. Rapaz. Aí para um cara que eu de carteira, de profissão, sou marceneiro. Sou marceneiro. Um cara que saía de Recife no começo, quando comecei a trabalhar com 17 anos de idade. Saía de Recife de bicicleta, andava mais de 20 quilômetros de bicicleta para poder ir trabalhar e ganhar uma arruela. Aí você agora, você tem ideia, o crack vinha para minha mão no valor de 12, 13 mil reais. A cocaína vinha no valor de 17. Eu vendia a cocaína, eu ganhava 18 mil em cima da cocaína. E em cada quilo de crack eu ganhava 8 mil, 8, 7 mil reais. Nisso era 4, 5. Começou, né? Dali pra frente, o negócio começou a andar. Só aumentar. 4, 5 quilos de crack, 2, 3 de cocaína. E aí não fiquei só naquele complexo de 5 bairros. Comecei a expandir sobre Recife e Grande Recife. Né? Comecei a expandir. Conexões com outros bairros, com pessoas, facções de Recife de outros bairros, entendeu? E comecei a ganhar muito dinheiro. Comecei eu acho que em menos de 2 anos, eu já estava com um patrimônio de $500 mil, pra você ter ideia. Muito menos. Menos de 2 anos. Nossa. Eu cheguei a ter 19 a 21 casas. Eu acho que 21. Dessas 21 casas que eu tive, 4, 2, 6, 7 era casa de praias. Em áreas de praia. Tinha uma casa de praia, que hoje está com um primo meu, ele é evangélico também. Faz divisa com a Paraíba, o estado da Paraíba. Quando as coisas apertavam, eu entrava no carro e partia para lá. E é devastador, varão. O tráfico de droga é devastador. Se eu pudesse hoje chegar para os colegas meus, os companheiros, os amigos de vida do crime que viveram comigo e eu perdi nessa vida, se eu hoje tivesse a oportunidade de ver cada um deles e abraçar cada um deles,
eu faria de tudo para tirar eles daquela vida ali. Faria de tudo para que eles entendessem o valor deste símbolo qual eu estou vendo aqui da cruz, de Cristo lá na cruz, né? Meus irmãos, para você ter ideia, essa minha agenda aqui é nova. Eu tenho uma agenda antiga em casa que eu comecei a escrever um pouco da minha vida, do meu testemunho. Eu cheguei a um número de mais de 60 amigos meus que foram assassinados. Para você ter ideia. Na vida do crime, do tráfico. Nesse tráfico que eu vivi aí, nesses 10 anos de tráfico que eu vivi, quem viveu envolvido comigo, se tiver 4, 5 vivos hoje é muito. Eu tenho aqui amigos meus que estão aqui acompanhando, que viveu essa vida. Está aí, acompanhando. Eu tenho um amigo meu que hoje ele é empresário, não sei se ele está aí ainda. Ele estava aqui, que eu vi a foto dele, o nome dele é Márcio. Ele é empresário lá hoje. Viveu essa vida junto comigo também, passou de morrer também. Hoje é um servo de Deus também, ele foi crente primeiro do que eu. E ele aceitou, a mãe dele é crente, a mãe dele é um instrumento. Ele se voltou para Jesus primeiro do que eu. Uma vez ele me encontrou no posto de gasolina. Ele pode testificar se ele estiver acompanhando. Varão, eu estava tão transtornado. Eu tinha ido fazer um duplo homicídio, para você ter ideia. Eu não achei os caras. Os caras estavam querendo me matar. E na vida do crime funciona desse jeito. Você, para não morrer, você tem que ir atrás. O traficante, ele não precisa apertar o gatilho para tirar a vida de ninguém. A droga em si que ele espraia já destrói. Já destrói, já devasta famílias. É verdade. Entendeu? Eu não procurava problema com ninguém. Eu só queria ganhar o meu dinheiro. Mas infelizmente, por conta da fama que eu tinha, a fama que o traficante ganha, leva ele a ter vários inimigos. Entendeu? Eu tinha inimigos que queria tirar a minha vida, que depois que o cara morria que eu sabia. Milagre, a mão de Deus em cima de mim. Porque muitas vezes eu andava e saía, só andava armado. Mas eu não sabia que o cara queria tirar a minha vida. Entendeu? Eu ia para os baile funk, ia para as festas lá em Recife, nas madrugadas, só andava armado. Muitas vezes eu estava armado, que nem família minha, nem amigos meus sabia que eu estava. Às vezes eu estava de bermuda, sem camisa e armado. Eu não dava muito meu saber para amigos meus, porque há um ditado na vida do crime que diz que coração de malandro é no pé. Coração de malandro é no pé. Essa vida não dava para mim, porque eu era um cara que eu não tinha maldade. Não tinha maldade com os outros, entendeu? Pessoas que viviam do meu lado, eu jamais ia fazer uma covardia com aquela pessoa. Eu não tinha maldade. Por isso também que eu fui um cara que vivia essa vida e fui muito querido. Nesse tráfico aí que eu vivia aí no curado aí, a maioria dos viciados gostava de mim. Gostava de mim, porque eu procurava tratar todos bem. Quando eu via alguém tirando um botijão de casa, querendo vender um som, uma geladeira, alguma coisa para poder usar droga, eu não permitia isso. Eu não deixava, eu não pegava isso. Né? Eu cheguei a pegar moto e carro novo, em troca de droga. Dar 1 quilo de cocaína num carro, 500 gramas, meio quilo numa moto nova, tudo bem. Mas pegar pessoas que até se sacrificavam trabalhando para ter suas coisas e de repente tá vendendo notebook barato, trocando bujão de gás, uma coisa ou outra, eu não aceitava isso. Não aceitava. Na minha época lá, desse tráfico lá, uma coisa lá que nós que estávamos de frente lá no tráfico lá não aceitava era ladrão, roubar na área, era viciado em mexer nas coisas de cidadão. Tudo isso aí acontece até hoje nos tráficos das grandes capitais do país. Isso acontece muito. Né? Esse amigo meu, voltando lá, o Márcio, eu encontrei ele no posto de gasolina nesse dia, ele olhou para mim. Quando eu olhei para ele, transtornado, varão, cheio de cão, cheio de demônio.
entendeu? Cheio de demônio, transtornado mesmo. Ele olhou para mim e ele fez: Jesus vai ter um encontro contigo. Eita, Foi, varão. Foi a palavra dele. Ele estava na live, não sei se ele está ainda. Glória a Deus. Jesus vai ter um encontro contigo, assim como teve comigo. Eu estou orando por você. Eita, Aleluia. maravilha. Eu levantei o braço, varão. Não sei se ele está aí, ele pode confirmar aí. Levantei o braço com a pistola no 38 na frente, todo mundo no posto de gasolina. Eu digo: irmão, ore mesmo por mim que eu estou precisando, eu estou desse jeito, ó. Eu nem lembrava disso, ele que lembrou a mim um dia desse. Olha aí. Ele que lembrou a mim um dia desse, meu irmão. Ele lembrou a mim. Ele lembrou a mim um dia desse. Interessante aí, irmão, é que a promessa que o Senhor fez lá atrás, tanto para o Senhor como a sua família, por mais que o Senhor andasse nesse mundo aí errante, né, ele sempre estava ali, Glória a Deus. querendo trazer o Senhor de volta, né? Glória a Deus. Esse é o poder do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. A misericórdia de Deus na minha vida, Diácono Jerônimo, é inexplicável. Deus não me permitiu aqui ainda colocar, bem colocado, tudo o que eu vivi. Todos os livramentos que Deus me deu, foram muitos livramentos que Deus me deu. Você tem ideia, o cara viver 20 anos, hoje eu tenho 43, viver 20 anos envolvido no crime. O que é crime? Crime é tudo aquilo que está fora da legislação da lei. Tudo aquilo que vai ao contrário da lei, né? Eu passei 20 anos da minha vida andando armado. Dormia armado. Me acordava armado. Andava para cima e para baixo armado. Fui por várias vezes parado em blitz. Por várias vezes meus carros foi vistoriado. E eles não achavam as armas. Para você ter ideia, esse tráfico que eu vivi era tão pesado que eu tinha uma agência de carro lá em Recife, tinha um amigo lá, que quando a polícia lá de Pernambuco, que já estava de olho em mim, por conta do nome, da fama, do tráfico, que já estava demais. Já estava demais já. Eles pegavam a placa do meu carro. Sempre quando eles pegavam a placa do meu carro e grampeavam o meu número, eu tinha sempre uma pessoa que me dava uma informação e passava para mim. Porque nesse mundo do crime sempre tem envolvimento de pessoas que podem te ajudar, te informar com as coisas. Aí o que acontece? Eu chegava lá nessa agência lá em Recife, lá, e sempre trocava de carro. Tinha semana que eu não passava 2, 3 dias com o mesmo carro. Já trocava, só andava no carro no vidro fumê. Por várias vezes eu tive que sair de casa de madrugada, porque ia ter uma operação da polícia. As polícias chegavam de 4, 5 horas da manhã para pegar o cara dentro de casa, arrombando porta, arrombando tudo. Muitas vezes a informação chegava para mim, eu saía de 2, 3 horas da manhã nas carreiras. Muitas vezes dormia dentro dos matos, dentro dos carros, no estacionamento de supermercado. Várias vezes. Eu vivi uma vida onde tinha muito dinheiro, mas não tinha paz. É o que diz a palavra do Senhor. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma e não ter paz? Do que adianta? Verdade. Era a minha vida. Você tem ideia, no meu bolso tinha dia que eu tava com 10, 15 mil reais. Dia normal. Dia normal. Tinha muito dinheiro, mas não tinha paz. Passava 3, 4 dias, quando chegava fim de semana, tomando uísque, cheirando cocaína, com vários colegas. Quando chegava num dia que não conseguia mais cheirar, de tanto ferir o nariz, começava a sangrar, entupia, começava a bater uma depressão, porque a droga leva a isso. A droga leva a depressão.
Quando eu começava a cheirar com meus amigos, era uma alegria. Alegria mundana, alegria falsa, passageira, que o mundo oferece. Quando chegava, isso na sexta, quando chegava na segunda, que eu não aguentava mais, começava a bater uma depressão. Por várias vezes, eu coloquei o cano do revólver na minha boca para tirar a minha vida. Várias vezes. Cheio de patrimônio, cheio de dinheiro, carro, casas com piscina, casas com a 300, 400 metros da praia, próximo ali a Olinda, uma cidade ali chamada Paulista, município ali de Paulista, bairrozinho ali de Pau Amarelo e Janga, onde eu tinha casas também. Mas não tinha paz, meu irmão. Por várias vezes eu tentei tirar a minha vida. Daniel, um momento assim, um livramento que te marcou diante desse processo todo. Um livramento? Sim, que te marcou diante desse processo todo que o senhor viveu. Um livramento maior que eu vi realmente de Deus na minha vida. Pessoal que corta meu cabelo aqui, inclusive o nome dele é Daniel também, meu xará, lá do Bongi, da onde eu sou nascido e criado. Eu estava um dia de segunda-feira com ele, cortando o meu cabelo. De repente, uma polícia lá de Pernambuco fechou o bairro lá no Curado, a minha procura. Segunda-feira pela manhã. Mais de 4 carros e motos. Todos paisanos. Fecharam lá um prédio lá que eu tenho lá com 6 apartamentos. Até hoje tenho lá esse prédiozinho com 6 apartamentos. Foram em outras 2 casas que eu tenho. Foram num depósito de bebida lá de 2 primos meus que estão acompanhando, acredito também. Fecharam tudo. Seguraram minha sogra, seguraram minha esposa, seguraram meu filho, seguraram meus primos, seguraram minha mãe numa cadeira de roda. Minha mãe estava já com a perna amputada por conta da diabetes. E ligaram para mim. Ali eu me vi dentro do presídio. Ali, quando eu estava cortando o cabelo com esse servo de Deus, ele era crente, eu traficante, ele crente, na época. Quando eu recebi a ligação do meu sogro, o meu sogro que ligou para mim para me informar. A polícia fechou o Curado atrás de você. Tá lá no seu prédio lá com o André, que é minha sogra. Tá lá com o Edja, que é a minha esposa. Tá lá com o Danilo, que é o meu filho, com a minha mãe, com minha irmã Aninha, com o meu sobrinho. Elas estavam lá também. Meus 2 primos, o Jason e o Aldinho, lá no depósito de bebida. E na casa onde estava a arma, droga, dinheiro, onde eu tinha guardado lá, eu mandei dois caras dois comparsas meus que vendia droga, junto comigo, mandei ir lá arrombar a porta, arrombar a grade e tirar as drogas, porque caso a polícia chegasse lá e não encontrasse nada, tava de boa. Só que quando eles chegaram lá, a polícia já estava lá. Aí seguraram os 2 rapazes também. E aí ligaram para mim. Aí eu saí lá do Bongi, onde eu era nascido e criado, e fui embora me entregar à polícia. Já fui ligando para dentro dos presídios. Conhecia muita gente. Pra você ter ideia, houve um tempo lá que para mexer com alguém lá tinha que passar por mim. Tinha que pedir autorização. Houve um tempo lá que estava assim. Tinha um camarada que estava preso dentro do presídio. Hoje ele está morto também. Ele morreu dentro do presídio, morreu com a Covid. O cara era ruim. O nome dele é Fábio Negão. O cara era ruim. O Negão dentro do presídio, mas tinha muita gente aqui fora que fazia serviço para ele. O Negão matava muita gente. Ele preso. Então esse Negão, ele era doido por mim. Ele gostava muito de mim, sabe? Gostava muito de mim. A minha palavra para ele era um tiro. A dele para mim também era outro. Um respeito no mundo do crime. Porque esse cara chegou a um tempo que ele começou a passar dos limites lá. Começou a matar muita gente. Daí eu comecei a me meter, né? Para impedir. Muitos dos que viveram lá esse tráfico lá, primeiramente Deus.
A gente sabe que é Deus. Eu estou falando aqui como um homem na terra, na vida que eu vivi. Muitos lá não morreram porque eu não permiti, eu não deixei. Existe um palavreado no mundo do crime que a gente fala que foi colocado pano. Eu coloquei pano por muita gente. Só que aí chegou um tempo que os caras continuou e terminou morrendo. Até mesmo porque depois eu já não estava mais nessa vida. Não podia fazer mais nada. Mas voltando lá no livramento da sua pergunta, o maior livramento para mim foi nesse dia. Quando eu me vi indo para o presídio. Eu me vi indo... O livramento maior não foi nem os outros querendo tirar a minha vida. O livramento maior para mim foi esse aí. Porque eu já fui certo para me entregar, porque eu sabia que a casa tinha caído. Eu não poderia deixar minha mãe, minha esposa, minha sogra, meu filho, minhas irmãs, meus primos, os meus funcionários lá que foram presos lá, que foram presos. Funcionário não, os caras que vendiam também, mas que eram lado a lado comigo na vida. Eu não poderia deixar os caras se prejudicar e minha família se prejudicar por causa de mim. Eu tinha que me entregar, jamais eu ia fugir. Né? E no mundo do crime, o bandido, ele dá muito valor a isso aí. Chegou muito comparsa meu do crime, da vida do crime, e começou a olhar pra mim e dizer: mãe, meu velho, tu é cara homem mesmo. Tu é cara homem mesmo, porque se fosse outro, tinha corrido de uma parada dessa aí. Tu não, tu veio pra cima. Eu digo, eu jamais ia deixar minha família se prejudicar por causa de mim, ó. Nesse negocinho aí, pra você ter ideia, eu perdi as drogas em 100 mil reais. Mas Deus, ele não permitiu eu ir parar dentro do presídio. Nem permitiu nenhuma daquelas pessoas que não tinha nada a ver com a minha vida se prejudicar também. Eu estava no começo do namoro com a minha esposa, coitada. Uma menina nova, de família. Estava no começo do namoro com ela. Né? Não sei se ela está acompanhando, mas eu estava no começo do namoro com ela. Fui para me entregar, me vi dentro do presídio. Já comecei a ligar para dentro do presídio, já fizeram festa lá, ó, fulano tá chegando. O meu apelido na vida do crime era Pesado. Daniel Pesado. Esse era meu apelido. Meu vulgo. Pesado era o meu apelido. Deus, ele me deu esse grande livramento aí. Se eu caísse ali dentro do presídio, lá dentro do presídio eu não tinha problema nenhum. Porque o meu conhecimento era muito grande, era muito forte. A conexão era muito forte. Mas o diabo, ele tinha planos de me destruir dentro do presídio. Deus, ele falou para mim depois. O diabo, ele queria me destruir dentro da cadeia. Né? Ele queria fazer... Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Coisas que aconteceram lá atrás no passado, que eu não tenho a ver, já estava certo da polícia jogar tudinho para cima de mim. Eu só iria sair de lá de dentro se fosse Deus. Entendeu? Mas aí, meu pastor e meu diácono, eu torno a dizer, quando Deus tem projeto na vida do homem, não adianta Satanás do inferno botar a mão. Porque se botar a mão, Jeová passa por cima. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E Deus tinha dito a mim que iria me trazer de volta para a presença dele, que eu não iria morrer e nem iria ser preso, porque o projeto que ele tinha comigo era de vida e não de morte. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. O Espírito Santo do Senhor me traz aqui agora a memória uma certa feita, quando eu estava no Fórum de Recife, com a minha advogada. Lá estou eu, quando de repente, varão, vem passando mais de 30 policiais com um comboio de presos que estavam sendo levados para ser julgado no fórum lá em Recife. Nisso estou eu olhando, eu digo, Jesus, como tu és tremendo na minha vida. Isso eu no auge do tráfico. No auge. Aonde eu chegava, para você ter ideia, era patrão e o homem chegou. Era desse jeito. Eu costumo dizer, quando eu estou pregando e contando testemunho, que Papai do Céu não permitiu eu ser tão alto para o problema não ser maior.
Porque eu com essa baixa estatura, era uma dor de cabeça terrível, varão. Era um problema terrível. Eu costumo dizer isso quando eu estou pregando, dando testemunho. Aí o que acontece? Tô eu lá, meu irmão. Varão, quando passa aqueles policial e passa aqueles homens lá presos, meu irmão, vem duas mulheres na minha direção, meu irmão. Tô me arrepiando todinho. Uma senhorinha, meu irmão, pretinha com um cocôzinho, e outra irmã, cada uma com a Bíblia na mão. Varão, vem marchando. Da cabra folha faciar. Vem marchando, meu irmão. Tô todo arrepiado na minha direção. Eu digo, agora vai. Agora vem a repreensão do alto para mim. Na situação que eu vivia, no crime, no tráfico. Eu digo, Jesus vai descer espada agora em cima de mim. Porque eu sempre fui afastado dos caminhos do Senhor, porém temente a Deus. Sempre quando eu ia fazer as coisas erradas, eu sempre pensava no céu, pensava no Senhor, sempre dizia, Senhor, me guarda, me livra. Tinha um temor, meu irmão, tinha um temor. Eu vou chegar mais na frente, como foi que Jesus me trouxe para a presença dele. Primeiro eu clamei. Veja só, tô eu lá no fora, as irmãs vêm, varão. A mulher bota o dedo na minha cara. Meu irmão, quando eu penso que vem uma espada de Jeová, vem um amor, meu irmão. Glória. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Vem o amor de Deus, meu irmão. A voz branda, mansa e suave do Senhor Jesus bradou ali dentro do fora e disse, meu filho, eu te amo e te amo. Aleluia. Glória a Deus. E vou eu ter um encontro contigo. Maravilha. Aleluia, Jesus. Meu Deus do céu, eu ainda tenho um sonho de encontrar essas duas irmãs. Elas são ali do coque. Varão, aquela mulher me abraçou, começou a chorar, meu irmão, começou a falar em mistério. Glória a Deus. Eu comecei a me arrepiar ali dentro do fórum. E a mulher começou a passar a mão na minha cabeça e a dizer, você é do Senhor. Glória a Deus. Você é dele e o diabo não toca. Aleluia. Não te espanta e não te assusta com a vida que tu vive. Porque Deus é contigo. Mesmo assim. Aí eu entendo o porquê eu vivi todo esse tempo no crime, no tráfico e não sofri um arranhão. Vocês vão escutar vários testemunhos de pessoas que vão dizer, eu passei 4 anos no presídio, eu passei 2 anos, eu passei 3 anos, Você não vai escutar isso aqui hoje, não. Porque a mão do Eterno estava estendida, varão. Deus é fiel. Estava estendida. Outra feita, estou eu lá em Pau Amarelo, numa das minhas casas de praia. Lá vai eu saindo 6 horas da manhã. Não tinha costume de sair essa hora. Parece que Deus me catucou da cama. No auge do tráfico ainda também. Vejo uma senhorinha na parada de ônibus. Aquela coisa, ela olhou para mim e fez, me deu uma carona, meu filho. Aí eu digo, meu Deus, vou dar uma carona nessa senhorinha. Fiz a volta e botei ela no banco de trás do carro. Ei, titia, vou lhe levar, só quer ir para onde? Lá pra BR. Tá certo, vou lhe levar. Aquela mulher começou a falar em mistério dentro do carro. Glória. Começou a falar em mistério, começou a passar a mão na minha cabeça e disse, eu já vi pastor mais novo. Eu já vi pastor mais novo. Aí eu olhei para ela e digo, tia, eu sou traficante. Aí ela olhou para mim, você não está entendendo nada. Eita glória! Você não está entendendo nada. Meu amigo pastor, meu diácono. Eu olhei assim, eu digo, meu Deus, Jesus me ama. Será que negócio é esse que eu estou vivendo? Como é isso? Eu não estou entendendo nada. Meu Deus. Eu digo, Deus, ele é tremendo, meu irmão. Aleluia. Deus, ele confunde a terra. Para o senhor ter ideia, antes de eu entrar nesse tráfico lá no bairro do Curado, antes eu cheguei no fundo do poço, eu cheguei num aperto. Foi justamente quando o Chico Satanás me levou para o tráfico lá no Caranguejo. Porque eu estava no aperto, ele tentou me ajudar. Eu digo, pronto, agora eu vou cair no crime de cabeça mesmo, porque não tem emprego, eu perdi tudo que eu tinha, a loja de roupa não deu certo,
E agora? Lá vou eu cortar o cabelo. Lá no irmão chamado El Shaddai. Na subida do Simão Bolivar. Lá no bairro do Curado 2, onde eu morava. Tô no salão do irmão. Saiu o rapaz, eu sentei na cadeira para cortar o cabelo. O irmão começou a louvar. Daqui a pouco chega uma irmãzinha, varão. Uma senhora da igreja batista, da PIB, lá do Curado lá. A mulher veio de camisa, bermuda, normal, meu irmão. Por isso que muitas vezes nós julgamos demais. Verdade. Julgamos muito, meu irmão. Eu fiquei olhando assim, varão. Vai surpreender o que eu vou falar. Aquela mulher, Deus mandou ela sair de lá, da casa dela, para me entregar um recado lá no salão, meu irmão. Foi. A mulher foi lá no salão, olhou para mim e disse: Deus vai te dar tudo do bom e do melhor e em dobro. Eu não tinha emburacado com força no tráfico não, ainda não. Eu estava num aperto, saí do Bongi lá, vendi minha casa lá, comprei um terreno para construir outra casa no Curado, não terminei, vendi e investi numa loja. Passei a morar de aluguel e nem deu certo a loja, nem minha casa que era própria, nem nada mais. Veja a situação que eu cheguei. Fui cortar o cabelo, Deus bradou. Tirou a mulher de dentro de casa, levou até a mim lá no salão. A mulher chegou para mim no salão e fez: moço, eu vim aqui para lhe entregar um recado de Deus. Você crê? Eu digo: creio sim. Creio. Deus manda lhe dizer que vai lhe dar tudo do bom, do melhor em dobro. Eu digo: o que é que eu perdi? Meus móveis que eu tinha na casa lá, minha casa que eu tinha, não tenho mais. Eu não sei, meu irmão. A gente não entende o trabalhar de Deus. Eu realmente possuí tudo do bom e do melhor em dobro. Porém, ilícito no tráfico. Ilícito no tráfico. E entrei e saí ileso. Vi muita gente morrer, meu irmão. Vi muita gente morrer, vi muita gente ser preso. Pra você ter ideia, um dos últimos que morreu, antes de eu vir para cá, para Minas Gerais, ele era um dos que mais vendia droga para mim. Afastado da igreja. Eu já estava 2 anos na presença do Senhor, quando eu passei de carro no meu Onix. E o Senhor falou ao meu coração: volte e diga para ele que eu estou dando a última oportunidade de ele largar essa vida e se voltar para mim. Eu já estava 2 anos na presença do Senhor. Eu parei o carro e voltei, meu irmão. Fui até o estabelecimento do cara, que ele tinha um estabelecimentozinho com a esposa e a mãe dele. Mas continuava no tráfico. Era meu amigo. Eu tinha o número dele no meu zap, porém, a convivência não era mais a mesma. Eu vivia para Cristo e ele continuava na vida do crime. Não deixava de falar com ele. Mas não ia mais estar procurando saber das coisas dele. Mas Deus, a palavra do Senhor diz que Deus, ele é aquele que sonda e conhece o coração do homem. Ele vê o oculto, ele vê o escondido. Aonde os olhos humanos não vê, Deus vê. Né? E Deus sabia o que estava vindo pela frente dele. Daí o que acontece? Eu cheguei para ele e disse: Douglas, o nome dele é Douglas, eu vim aqui porque Deus me mandou vir aqui e te falar para tu largar essa vida e se voltar para Jesus. Eu sei que não vai ser fácil. E para ele não ia ser fácil não, porque ele morava num condomínio, de piscina, gostava de levar uma vida bem. Eu já tinha meu dinheiro, mas não gostava de aparecer tanto. Entendeu? Gostava. E tinha meus bens, mas mais fora, casa de praia. Meu investimento mais era em casa de praia. Ele encheu os olhos de lágrima. A mãe dele era afastada também da Assembleia de Deus lá em Recife. Só a esposa dele que nunca tinha sido evangélica. O que acontece? Eu falei para ele: volta, vou orar por tu aqui agora. Para confirmar que era Deus, ali naquele momento, o varão lá do posto de gasolina que disse: Deus vai te trazer de volta. Chegou de moto lá na hora também, Márcio, uma formiguinha. Chegou na moto e reforçou, meu irmão, o convite. Crota de profeta. Entendeu, varão? Foi negócio de Deus mesmo. Meu irmão, ele olhou para a mãe dele e fez: mãe, se volte que eu me volto para a senhora me ajudar. Ô varão, ela fez:
Eu não vou voltar não por causa do cigarro, meu filho. Eu digo, ô tia, eu fumava 3 carteiras de Hollywood por dia. Jesus me libertou. Por que não liberta a senhora? Se volte, ajude ele. Ele ficou ali naquela guerra, varão, e a gente intercedendo. Resumindo, ele não quis, meu irmão. Mesmo assim, eu fiz uma oração e entreguei ao Senhor. Ô, meu irmão, não deu 10 dias, meu irmão. Não deu 10 dias. Esse cara foi assassinado de frente à UPA, lá no Curado. 6 e pouca da manhã. Ele parou com o carro dele, junto com a esposa dele, com a filhinha dele. Ele tem uma filhinha. A esposa dele desceu do carro para tomar um caldo de cana. Não desceram nem do carro. Dentro do carro mesmo mataram ele. Deus, ele conhece o que vem pela frente, né? Eu louvo a Deus porque eu não me acovardei de chegar para ele e entregar o que Deus mandou. Ele não foi o único. Antes de eu vir para cá, para Minas Gerais, teve outros lá. Que de manhã cedo eu encontrava e entregava o recado da parte de Deus. E eu aqui em Minas, chegou só a notícia e as fotos para mim. Mataram fulano, mataram fulano, mataram fulano. Daniel, já que o senhor tocou nesse assunto aí, né, eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera ali e desse um conselho a esses jovens, né, tanto daqui da cidade de Pirajuba, como das cidades circunvizinhas aí, esses jovens que estão nos assistindo, um conselho para essas pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, que Deus já falou com eles, né, e não se voltaram para a presença de Deus, e para aqueles ainda que estão nesse mundo das drogas, né, desse mundo aí que só tem a tirar a vida deles, eu queria que o senhor desse um conselho a esses jovens nessa noite. Meu diácono Jerônimo, o que eu posso falar para vocês que estão acompanhando aí, vocês jovens, vocês que têm parentes que se encontram nessa condição a qual o nosso diácono Jerônimo mencionou, eu quero dizer a vocês aqui esta noite que não vale a pena. Não vale a pena. O mundo do crime, a vida do crime não compensa. Não compensa. É uma vida de ilusão. É uma vida ilusória, aonde para quem está envolvido, para quem está trilhando este caminho, para quem está tomando este caminho, só tem 2 caminhos. Morte, além da morte material, física, a espiritual. É a pior. E ainda aqui na terra, presídio. É cadeia e cemitério. Não compensa. O mundo do crime não compensa. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus por o Senhor ele ter me dado esta oportunidade, pelo Senhor ter me alcançado. A graça de Deus, aquela graça a qual Deus fala para Paulo lá em 2 Coríntios, lá, quando Paulo reclamava ali do espinho na carne e orava constantemente a Deus ali pedindo que fosse retirado, aquela graça a qual Deus fala, ô Paulo, a minha graça ela te basta. Essa graça aí, Timóteo fala, que é Jesus Cristo, que se fez presente entre os homens, né? Você vê que Paulo, ele fala, o Senhor fala com Paulo ali em Coríntios, e o versículo, a passagem ali fala que Paulo ele era esbofeteado pelo mensageiro de Satanás, né? Se você for analisar direitinho, quem é o mensageiro de Satanás? O mensageiro de Satanás são os seus adeptos, seus demônios, né? Então eu acredito que Paulo sofria alguma tormenta por conta de alguns demônios ali. Mas aí Deus se olha para Paulo e diz, ô Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que é que Deus está dizendo? Paulo, o meu filho, Jesus Cristo, que derramou o sangue na cruz do Calvário lá por ti,
é maior do que todo o inferno, do que toda potestade, do que todo capeta. Glória O meu filho, que é a graça, te basta, Paulo. Anda sobre mim que eu sou de passear. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Deus está dizendo: a minha graça te basta. Glória a Deus. Aleluia! glória. O meu filho é suficiente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ver em Aleluia. todo o Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, demônios que quando se cruzam com Jesus se prostram. Nós vamos ver na passagem do Gadareno mesmo em Marcos capítulo 5, ver que quando ele vê Jesus ao longe, a palavra do Senhor vai dizer lá em Marcos capítulo 5, que ele se prostra diante de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É porque, meu pastor, meu diabo, Aleluia. até diante dele tem que se prostrar. Aleluia. Capeta do inferno tem que se prostrar diante de Jesus e reconhecer que ele é Deus, que ele é Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor diz que céu, mar, terra, Aleluia. todos hão de se prostrar e confessar que ele é Senhor. Glória Se a Deus. você que está aí me ouvindo Aleluia. não quiser se prostrar agora, não tem problema não, mas eu tenho um recado de Deus aqui para dizer a você essa noite. Aleluia. Cedo ou tarde, Glória a você Deus. vai ter que se prostrar e reconhecer que ele é Aleluia. Deus, rapaz. Glória a Glória a Deus. Deus. Anda sobre Aleluia. mim, folga Glória a só. Deus. Aleluia. 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 Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Glória, Jesus. glória a Deus. Para você que pensa Glória a Deus. em largar Jesus, para você que pensa em desistir, eu quero te dizer esta noite que você não sabe o abismo que te espera lá fora. Veja o que aconteceu comigo. Aleluia, glória a Deus. Com 18 anos me afastei dos caminhos do Senhor e de cabeça já entrei no mundo do crime, do tráfico. Veio logo depois, mas já entrei no mundo do crime. Glória ao nome de Jesus. Estou aqui hoje contando história por causa da misericórdia de Aleluia. Deus na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Glorifico ao Senhor por isso. Só eu sei, meu pastor e meu diabo, Aleluia. da onde foi que Jesus me tirou. Glória a Deus. Algumas pessoas da minha família que acompanharam a minha vida, a minha trajetória, sabem também, mas eu mesmo que vivi tudo que eu vivi, eu sei da onde foi que o Senhor me arrancou. Aleluia. Com um braço forte, Aleluia. Deus ele foi e me arrancou. Aleluia. Portanto, você que pensa em deixar Jesus, uma que nós já estamos vivendo a reta final da igreja na face da terra. As coisas estão acontecendo, o tempo está se findando. É melhor você se segurar com Jesus, porque esse mundo lá fora não tem o que dar não, rapaz. Glória a Deus. Irmãos, aqui não está sendo um testemunho de apenas um viciado, não. Aqui está sendo um testemunho de um ex-traficante, que disse que essa vida a qual ele vivia não valia a pena. Glórias a Deus. E para ele, aleluia, dizer isso hoje, aleluia, ele teve um encontro com Jesus. Eita glória. Ele teve um encontro com Jesus. Talvez, aleluia, você que está aí ainda nesse mundo e muitas das vezes, aleluia, não tem força, né? Porque a gente sabe, né, irmão Daniel, que muitas das vezes você não tem força para sair, né? Mas nessa noite, Jesus preparou esse momento para trazer o servo dele, para dizer que ele está, aleluia, de braços abertos, para você chegar e ter atitude e dizer a ele: eu não posso, eu não tenho condições, eu estou fraco. É isso que ele quer ouvir de você. Porque, aleluia, a gente sabe o quanto é difícil muitas das vezes sair dessa situação, mas ele quer ouvir de você nesta noite: Jesus, eu estou aqui, sem o Senhor eu não posso nada. É isso que ele quer ouvir de você. É isso que ele quer ouvir, aleluia, de você, que você fale para ele: Jesus, eu não tenho condições, só o Senhor na minha vida. Glórias a Deus. E que nem eu falei aqui, não é de
apenas um viciado, e sim um ex-traficante. Glória Tinha a Deus. tudo. Aleluia. Aleluia. Mas ele mesmo disse aqui que sentia um vazio. Tinha tudo, mas sentia um vazio. E esse vazio, a qual ele tinha no coração, só o Jesus Cristo de Nazaré poderia preencher. Já- E ele abriu. Já E Jesus fizeram. entrou. Oh, glória. Tem uma proposta aqui para nós essa Aleluia. noite. Glória É a uma Deus. proposta meio inusitada, Aleluia. mas eu creio que tem muitos irmãos aqui agora aguardando a convenção do Senhor, Glória a Deus. né? Saber que o Senhor já se converteu é fato, né? Aleluia. Como diz o outro, a gente já vê na palavra, no brilho, nas vestes, que realmente se converteu ao Senhor. É verdade. E Verdade. se o diácono Jerônimo mais o irmão Daniel topar, eu quero fazer a parte 2. Glória a Deus. Aleluia. Quero fazer Tá a parte certo. 2. Tem muita coisa aí. Quero fazer a parte 2 e deixar essa convenção para a parte 2. Glória a Tem Deus. muita coisa. A Aleluia. parte da convenção é tremenda, varão. Para nós ter mais tempo aqui, a gente já está Glória em a Deus. quase 1h30 já de A parte da podcast. convenção de quando Jesus me trouxe de volta e o processo que eu passei e ainda venho passando. Aleluia. Então, Só para deixar no ar uma palhinha para você ter ideia, um cara que saiu de uma vida onde ganhava 8 mil em cada quilo de crack, 18 em cada quilo de cocaína, se viu vendendo água de coco e água mineral e gás durante 2 anos. Prova a bênção de Jeová. Isso no bairro do tráfico. olha aí. Para todos ver da cama Oh, súbria. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Para todos ver Aleluia. o que Deus fez. Glória Eu saí dali de cabeça erguida. Por mim eu ainda estava lá, evangelizando e ganhando almas para Cristo. Mas o Senhor ainda em 2019 me fez a promessa dizendo: vou eu te levar para o outro lado. Aleluia. Glória a E de madrugada eu orando, o Senhor me mostrava descendo no avião aqui, em Minas Gerais. Glória a Deus. Mas a convenção é aonde você vai ver seu amigo chorar. Eita glória. É na convenção, meu irmão. Aleluia. É Então, nesse processo. Então, irmãos, a Bíblia diz que tudo que é ligado aqui na terra Glória. é ligado no céu. Então a gente vai Aleluia. ficar de fazer a parte 2 com o nosso irmão Daniel, vindo agora com a sua convenção e o processo Glória a Deus. que passou e está passando, Aleluia. né? Não é fácil, mas vale a pena. Glória a Deus, Vale a pena, eu creio, em nome do Senhor Jesus Vale a Cristo, pena. Aleluia. né? Isso é poderoso e maravilhoso da parte de Deus. Já que Jerônimo tem alguma mais pergunta? Amém. Glória a Deus. Então a gente vai abrir Glória a um Deus. tempo agora para o Senhor trazer a Aleluia. mensagem. Amém. Em nome do Senhor Antes Jesus de, Cristo. de trazer a palavra, eu quero só aqui ainda ressaltar, ainda no tráfico, no crime, falar o que o nosso diácono falou. Eu não me lembro de ter falado. Além de eu ser traficante, eu usei, feito nosso diácono falou, eu usei muita droga. Você que está aí nos acompanhando, que talvez use ou crack, ou a cocaína, ou a maconha, ou tem algum parente que use, eu já vou falando aqui direto para você. Só tem uma saída, só tem uma solução, é Jesus. Glória a Deus. Só Jesus. Eu tenho andado em vários centros de reabilitações para viciados em drogas, para pregar a palavra de Deus, para contar o testemunho. E eu tenho dito para aqueles internos que eles não fiquem só ali se tratando, mas entreguem as suas vidas a Jesus, porque é preciso ter libertação. É preciso Jesus entrar para que haja libertação. É preciso Jesus entrar. É preciso. Se não for assim, não vai. Não vai. Já vou dizendo. Eu passava 3, 4 dias cheirando cocaína. Como já falei, só parava quando meu nariz entupia ou começava a sangrar. Eu já fumei mesclado muito, que é a maconha junto com o crack. Já usei muito o crack com o filtro do cigarro, que lá em Recife se chama capeta. Você tem ideia? O nome da droga. Fumava muito. E o cigarro, que eu fumava 3 carteiras de Hollywood por dia. E bebia muito também, né? Mas aí Jesus
ele fez a obra completa. Glória a Deus. A obra completa, me libertando por completo. Aleluia. Como autorizou aqui o meu pastor, vamos aqui, para finalizar, trazer aqui algo aqui da parte de Deus. Irmão Daniel, quero só pegar um minutinho do seu tempo, falar aqui de algumas pessoas que estão acompanhando aí, né? Eu creio que o senhor também está aí acompanhando um pouco. A Exilma Aquino, deve ser parente. É minha tia. Minha tia, Exilma. O nosso irmão Marcelo, né, mandando a paz do Senhor Jesus. O Daniel Marinho, não sei se é esse barbeiro que você comentou. É o barbeiro, desde que fica forte, que eu tava cortando cabelo com ele, quando o meu sogro e logo depois a polícia mesmo ligou pra mim. O Márcio também. Márcio é o varão que viveu comigo no crime. É o que eu disse a você, que no posto de gasolina levantou a mão e disse: tô orando por você e Jesus vai ter um encontro contigo. Na hora ali eu levantei uma pistola e um 38 e eu mostrei pra ele, disse: varão, ore mesmo por mim que eu tô desse jeito aqui, ó, tô transtornado. Mano, eu andava dentro daqueles bairros ali, dentro de cidades ali de Recife ali, com 4, 5 homens dentro do carro, todo mundo cheiradão e todo mundo armado, cara. A gente chegava, muitas vezes quando eu chegava na avenida, tinha gente que batia em retirada. Um certo dia desse no Instagram, um amigo meu lembrou, numa foto que eu postei lá, e ele falou pra mim: tu lembra quando tu chegasse na avenida lá de madrugada, todo mundo correu, só eu fiquei, porque eu era teu amigo, né? Ele era um cara que tinha acabado de se afastar da igreja e gostava muito de mim, mesmo sendo doido, né? Ele ficou ali comigo e eu olhei pra ele, eu digo: nossa, cara, todo mundo corre de mim, eu já não tenho muitos amigos, só tenho amigo da vida errada, da vida troncha. E eu olhei pra ele, ele me lembrou isso, eu nem lembrava. Ele me lembrou e disse: você lembra que você disse a mim, fala da Bíblia para mim? Eu pedi para ele falar versículos da Bíblia porque eu estava atormentado. Pra você ter ideia. Ele me lembrou isso agora há pouco, lá no Instagram. Eu acredito que ele não está acompanhando, o nome dele é Nixon. Ele me lembrou lá no Instagram isso aí. E eu lembrei, eu pedi para ele ficar citando versículos para mim. Aquilo ali me acalmou de uma maneira, meu irmão, que eu fui para casa bem suave. Cheguei em casa, eu tomei um banho, me deitei e dormi. Coisa que eu não fazia, eu não dormia. Eu parecia um lobisomem. Porque o tráfico... A alma necessitando. O tráfico é agitado o dia e a noite. A Misty Elaine também disse: eu sou de Recife e conheço... Misty Elaine, minha ex-cunhada. O Daniel, e ver ele hoje dando seu testemunho é a prova viva que Deus é fiel. Minha ex-cunhada. Elias Inácio falou assim: Pai do Senhor Jesus Cristo, estou assistindo, varão. Elias. O vaso do Senhor lá, é crente, é servo de Deus lá no bairro lá onde eu vivia. O Eltis Pedrosa da Silva disse: isso é muito forte, desafio. Forte, varão. Eu confesso a vocês aqui que eu não consegui colocar ainda. Tem muita coisa aqui no testemunho, tem muita coisa. Entendeu? Eu não contei nem a metade, eu não consegui nem transmitir para vocês direito. Mas eu tenho que fazer um livro, né? Irmãos, vão compartilhando. Eu consegui. Vão compartilhando, essa é a parte 1 do testemunho de Daniel Aquino. Quem quiser seguir ele no Instagram é Daniel Aquino 1981. Né? Lá tem vários vídeos, vários trabalhos que ele tem feito, né, diante do reino, e com certeza você vai a sua fé será edificada. Então vai compartilhando esse trabalho aqui também do podcast Semeando Boas Novas. Tenho certeza que além de você tem muitas pessoas que necessitam ouvir esse testemunho junto com a palavra que daqui a pouco vai estar no ar também. O Elias de novo falou assim: eu estava lá no dia da convenção. Eita, aí é outro Elias. Elias Inácio, né? Um amigo meu mora lá. Elias é bem, ele mora lá no bairro onde eu sou nascido e criado. Ô, varão, a convenção foi tremenda, varão. Glória a Deus. Varão, o negócio foi forte, ó. Vai ficar de suspensa aí, o negócio foi forte. Não perca a parte 2, hein? Meu irmão, o negócio foi muito forte, Glória a Deus. Deus me trouxe para a presença dele, varão. No dia mesmo, Deus falou comigo. Isso fui eu que te trouxe. Olha aí. Eita maravilha. Deus é tremendo. Tem um desafio aqui para os irmãos que estão nos acompanhando. Estamos aqui com 24 compartilhamentos.
até o final desse podcast. Vamos chegar aí até os 50 compartilhamentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos bater aí o alcance de muitas e muitas pessoas que necessitam ouvir esse testemunho junto com a palavra de Deus, crendo que Deus vai restaurar vidas, famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos chegar em 50 compartilhamentos até o final da mensagem, viu? Então já pega teu telefone aí, teu notebook, teu tablet, vamos compartilhar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque tem muitas pessoas que necessitam ouvir esta palavra, esse testemunho. Glória a Deus. E vocês, irmãos, que estão nos acompanhando aí, se quiser seguir nós aí no Instagram, no Face, podcast Semeando Boas Novas. Vai lá no Face, no Instagram e também no YouTube, podcast Semeando Boas Novas. Vai lá, se inscreve no canal, em nome do nosso Senhor Jesus, para estar nos ajudando aqui também. Já que Gerão, compartilhar aproveitando essa brechinha aqui que nós estamos tirando do pregador, pode ficar à vontade. Já quiser comentar um pouco sobre nossos irmãos aí que nos ajudam com o seu patrocínio. E você também que está nos assistindo, que tem a seu comércio, né, e quer patrocinar aqui o trabalho Semeando Boas Novas, né, entra em contato conosco no privado e a gente vai estar aí falando com você. Glória a Deus. Irmãos, está conosco aqui, né, como a gente sempre vem falando, o nosso irmão Walter, ali da Calgete, Caldeiraria, ele que sempre nos ajuda aqui, está sempre nos ajudando aqui com seu patrocínio. Também temos Delícias da Fabiana, ali da nossa irmã Fabiana, onde faz bolo, tortas, pastéis. Então você que quer pedir a sua encomenda, entre em contato conosco aqui também, com a irmã Fabiana, que a gente vai estar passando para ela o seu contato. Salão do Pimenta, né? Salão ali de cabeleireiro ali do nosso irmão Pimenta. Também a Bike Nordestina do nosso irmão Edmilson. Glória a Deus. Nosso irmão Reginaldo trabalha com manutenção de máquinas, de lavar em geral. O meu xará. E a nossa irmã SJS, nossa irmã Simone Cosmético. Essas pessoas que estão aí junto conosco, vai estar passando aí daqui a pouquinho aí na tela aí. Vocês que estão precisando aí, entre em contato com essas pessoas que estão aí para te ajudar. Aleluia. Também. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém. O irmão Daniel agora ministrando a palavra do Senhor. Vamos lá. Glória ao nome de Jesus. Deixa uma pequena reflexão para todos nós. Vocês que estão aí do outro lado aí, acompanhando. Livro de Jeremias, profeta, servo de Deus. Sou apenas uma criança, Senhor, não sei falar. Glória a Deus. Abra a tua boca. Glória a Deus. E eu te encherei. Glória. Não digas sou uma criança, glória. Capítulo 38, versículo 6 do profeta Jeremias. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então tomaram Jeremias e o lançaram num calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Só esse versículo. Irmãos, os amigos conhecem bem a história deste profeta, este servo de Deus, o qual, desde criança, o Senhor já lhe chamou para esta tão grande responsabilidade, para este ministério profético. Eu não vou contar muito, entrar em tantos detalhes. Eu quero focar mais aqui nesta passagem do capítulo 38. Eu quero focar mais no poço. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos ver ao decorrer da história de Jeremias que por várias vezes, por fazer a vontade de Deus, este servo de Deus, ele foi esbofeteado, foi trancado em prisões, em cadeias,
né, passou por várias situações difíceis, assim como nós, servos de Deus, passamos também nos dias atuais, nos dias de hoje, né? Mas aqui no capítulo 38, versículo 6, o qual nós estamos aqui, no qual nós lemos aqui, vai falar que a situação que já era difícil para este servo de Deus, o qual com muita luta e garra ali procurava entregar as mensagens duras àqueles reis lá de Israel, aqueles corruptos reis de Israel da sua época, glória ao nome de Jesus. Para piorar mais ainda, ele foi lançado num calabouço, ele foi lançado no poço, glória ao nome de Jesus, glória a Deus. O poço, o calabouço, eu cansei de escutar. Até um dia desse eu escutei algum amigo meu falando comigo que chegou ao fundo do poço. É uma situação aonde nós chegamos e olhamos para um lado, olhamos para o outro e não encontramos saída, né? Estamos lá no fundo, já não tem mais para onde ir, para onde chegar, né? A situação está tão extrema, tão agonizante, aleluia, glória ao nome de Jesus. A angústia começa a tomar conta, porque você não vê mais saída, você não encontra saída. Eu me vejo aqui na situação do profeta Jeremias, a angústia que não estava ali passando na cabeça daquele servo de Deus, que fazia ali então a vontade de Deus e pagava este preço tão alto. Glória ao nome de Jesus. Você vai ver que a palavra vai falar que não havia água no poço, né? Não havia água, era lama. Então ele estava ali no atoleiro, no lamaçal, né? Mas a palavra do Senhor diz que Deus, ele não abandona aos seus, né? Aleluia. Aquele que Deus, ele chama, que ele levanta, glória ao nome de Jesus, para fazer a sua vontade de Deus, para fazer o seu querer de Deus. Muitas vezes Deus, ele permite o tempo fechar, a situação se apertar, se estreitar na vida desse seu servo. Muitas vezes para lhe provar até a sua fé, né? Mas o profeta Jeremias, ele ali, eu acredito que ele não perdeu, como das outras vezes, a esperança. Ele se manteve ali firme e confiante no Senhor. E o nosso Deus, que é um Deus de guerra e que nunca perdeu uma questão e uma batalha, o nosso Deus, que é um Deus estrategista e que sempre levanta, aleluia, alguém para nos ajudar, para nos socorrer, a palavra do Senhor vai dizer que ele levanta Ebed-Meleque, um etíope, um eunuco que vivia ali na casa do rei. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é o poço, eu não sei qual é a profundidade, qual é o grau que tu estás passando na tua vida, mas Deus esta noite manda te dizer que tem uma corda da parte de Deus sendo lançada sobre a profundidade deste poço, deste abismo que tu estás, para te tirar desta situação. Anda sobre isso, glória facear, glória ao nome de Jesus. Aleluia. E você vai ver que no versículo 10, após Ebed-Meleque comunicar ao rei que o profeta Jeremias teria sido lançado no calabouço, o rei dá a ordem, o rei dá a autorização
para o etíope Ebed-Meleque e socorrer a Jeremias. Eu quero abrir aqui um parêntese aqui e trazer uma palavra da parte de Deus, que Deus está me dando aqui neste momento, nesta noite. Aleluia! Está sendo liberada uma ordem da parte de Deus esta noite para você que está nos acompanhando aí do outro lado. Deus está chegando com providência fortemente na tua vida. A ordem do céu já foi liberada esta noite ao teu benefício, e tu vais se alegrar e cantar um cântico de vitória, porque a assinatura de Deus e a ordem já está chegando para a tua vida. Anda sobre mim, folha faciar. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Tem ordem de Deus sendo liberada esta noite. Tem ordem de Deus sendo liberada esta noite ao teu favor, ao teu benefício. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E no versículo 12, você vai ver. Veja o que diz a palavra do eterno Deus. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. Versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: e puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Aleluia. Há uma corda de Deus sendo estendida para você esta noite. Há uma corda de Deus sendo liberada para te tirar do fundo do poço. Não perde tempo, não. Te agarra com a corda esta noite e entrega a tua vida a Jesus. Escapa-te então pela tua vida. Aleluia. Como foi dito a Lola e Sodoma e Gomorra. Aleluia. Glória ao nome de Jesus para todos sempre. Glória a Deus. Eu não vou me estender mais. Vou deixar por conta do nosso pastor, nosso diácono. Tem ainda algumas coisas aqui que fala a respeito de poço, mas eu não quero estender. Não quero me estender mais. Aleluia. É até aqui, não mais adiante. Glória a Deus. Tem uma corda de Deus. Glória. Tem uma corda do Eterno. Aleluia, Jesus. Sendo liberada para te tirar deste poço que tu te encontras. Aleluia, Jesus. É o vício, é a droga. Aleluia, Ele liberta. Nesta noite Ele liberta, Ele quebra as algemas. Ele quebra os carros no fogo, Ele quebra o arco do fogo, Ele quebra a lança. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra foi só para fechar. Aleluia, com chave de ouro, né? Eita, glórias a Deus. Deus. Aleluia. Você que está no fundo do poço, você que não consegue sair sobre mim, por conta própria do poço. Aleluia. Mas o Senhor Jesus está ouvindo o seu clamor. Lá no fundo, aleluia, onde você diz que não tem jeito mais de sair, Jesus está ouvindo o seu clamor e está enviando, aleluia, essa corda. Está enviando essa corda para que você venha colocar entre, aleluia, debaixo dos seus braços, aleluia, glórias a Deus, e Ele vai te tirar dessa situação, Ele vai te tirar do fundo do poço. Mas é preciso gritar, irmão. E para você ver a corda descer, tem que olhar para cima. Oh, glória! Você tem que olhar para cima e clamar, irmão. E não se preocupe que Deus está enviando a corda para tirar você, aleluia, dessa situação.
Glórias a Maravilha, Deus. Senhor Desde Jesus. já agradeço primeiramente a Deus. Agradeço aqui o pastor Jazz também, tem sido companheiro aqui nesse podcast, nesse trabalho. Glória a Aleluia, da Deus. paz do Senhor. Agradecer também ao nosso irmão Daniel de Aquino, a qual esteve aqui participando junto conosco. Que Deus abençoe grandemente, meu irmão. Grande testemunho da parte do Senhor. Aleluia. Tenho certeza que o Senhor vai continuar te usando a cada dia mais para falar daquilo que o Senhor, nosso Deus, Meu fez na Deus. sua vida. Que Deus use grandemente a cada dia mais o Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a E Jesus. Deus tem grandes coisas a fazer na vida do Senhor Eita, ainda. Jesus. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. E agradecer você que ficou Eita, conosco aí, Deus. aleluia. Mediante, aleluia, toda a sua, muitas das vezes, glórias a Deus, Aleluia, tendo Senhor que Jesus. fazer, mas tirou o seu tempinho para estar aqui ouvindo esse grande testemunho, ouvindo a palavra de Deus. Glória em nome a do Deus. Senhor Jesus. Pastor Jades, glórias a Glória, Deus. glória a Deus. Aleluia. Eu também quero louvar a Deus, irmãos. Deus, ele é tremendo, Glória a ele é Deus. fiel Aleluia, Jesus. sobre as nossas vidas, como já disse nosso irmão Daniel de Aquino. É Aleluia. a misericórdia dele, essa graça Glória que a nos Deus. baixa, que nos sustenta. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Diácono Jerônimo, pela vida do Aleluia, Jesus. nosso irmão Daniel Aquino. Quero falar para o Senhor que foi um prazer conhecer o Glória a Senhor. Deus. Glória a Jesus. Né? O prazer é meu, meu pastor. Viu? Prazer Foi um é prazer imenso. Aleluia. meu. É uma honra para mim estar aqui com E- vocês. Deus. Eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo nesse momento e vai nos assistir quando ver esse vídeo. Tem a parte 2. Aleluia. Tem muita coisa. Tem a parte 2. Não terminou nem a primeira. A Tem gente muita vai ver se coisa. começa às 7 horas agora, viu? Vai ver se começa às 7 horas. Tem muita coisa. Eu fiquei preocupado com isso aí, porque tem muita coisa. Aleluia, Tem Jesus. muita coisa. E prepara, assim que nós souber a data exata, a gente já vai lançar aqui já no Facebook para você já marcar na sua agenda esse Glória. dia, porque vai ser mais um dia impactante assim como hoje. Aleluia, Jesus. Glória Eu a creio Deus. que através desse testemunho, Daniel, muitas almas vão se converter ao Em nome de Senhor. Jesus. Eu também. Glória a Muitas almas vai chegar aqui no semeando e dizer, olha, através Glória a daquele Deus. testemunho, Glória a Deus. eu mudei Aleluia. minha vida. Eu vi que Glória a Cristo verdadeiramente faz na vida de um Aleluia. homem e na vida da mulher. Como Aleluia. já diz a própria palavra, e conhecereis a E verdade. a verdade foi libertada. Aleluia. E se pois o Filho vos Oh, libertar, aleluia. Verdadeiramente Esse sereis Senhor. livres. glórias a Deus. Então, se prepara para esse testemunho. Você que vai ouvir, aleluia, Senhor Jesus, Pra- Deus vai tocar o teu coração. Em nome de Aleluia. Jesus. Pra quem acha, meu pastor, Glória a se Deus. eu vivi ou não, quem tiver dúvida aí se eu vivi ou não o tráfico, se você acha que se um cara que recebeu uma tonelada de maconha, um cara que chegou a receber um saco com 30 quilos de crack e 7, 8 quilos de cocaína, se você acha que isso não é tráfico, Glória a né? Deus. Eu sei que eu não Aleluia, fui um Jesus. Deus é Obadia, maravilhoso. um Fernandinho Beiramar, que é aqui muito falado no Brasil. Eu sei que eu não fui um El Chapo, um desses caras aí que eram narcotraficantes, né? Mas o tráfico de droga, para muitos, 50 gramas já é tráfico. Você vê que eu mexia com 4, 5 quilos de crack, 2, 3 de cocaína, e cheguei a receber meia tonelada de maconha e cheguei a receber uma tonelada de maconha. O tráfico era pesado. Não foi contado tudo. Não perca a parte 2, porque Eita, tem glória. muita coisa aí. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tem muita coisa. Faça feito os varão falou. Aleluia. Vão compartilhando. Segue aí Aleluia. o podcast aí, Boas Novas. Glória Segue a aí Deus. porque os varão aqui não para não. Aleluia. Tem sempre testemunho, coisa forte aqui para você estar acompanhando aí no Facebook. Glória a Entendeu? Deus. E a parte 2 vem aí. A parte 2 é a parte melhor, viu? Glória a Deus. Pode ter certeza, Confessão. porque a 1 só foi a palhinha. A 2 é Glória a forte. Deus. Glória a Prepara Deus. o lenço aí do outro lado que o negócio é forte na Glória a 2. Irmãos, segue de olhar no Instagram, no Facebook, lá no YouTube, podcast Semeando Boas Novas, você que está nos acompanhando aí. Vai lá, irmão, se inscreve lá, dá uma força para nós lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. Podcast Semeando Boas Novas. Você vai estar lá vendo alguns vídeos que a gente tem publicado. E toda segunda-feira aí, permitindo ao Senhor, a gente está fazendo essas lives, esse podcast aí. Desde já, né? Agradeço mais uma vez o nosso irmão Daniel por Glória a ter Deus. abrido esse espaço aí. Está falando da sua vida, né? Sua vida. Antes
e depois de ter, aleluia, se encontrado com Cristo Jesus. Glórias a Deus. Então, não perca a parte 2. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai estar conosco aqui falando agora sobre a sua conversão. Eita Glória a Deus. Deus. E eu quero aqui também pegar essa oportunidade, Daniel, me tornar, entre aspas, um assessor do Senhor aqui. Quero falar para nossos irmãos pastores, né, dirigentes, líderes de departamento. Tenho certeza que se você convidar o nosso irmão aqui na região, ele vai estar aí para pregar, ministrar, falar um pouco daquilo que Deus fez na vida dele. Na Viu? hora. Então, os irmãos aqui da região, aqui, ou até mais para longe, conforme Deus quiser, papai também leva. Falar né? de Jesus me faz ficar de pé. Isso. Aleluia. Jesus. Então, tá aí Daniel de Aquino nas redes sociais, só procurar, vocês vão encontrar, né? Então, se quiser convidar, marca essa data, marca esse dia, tenho certeza. Tem muito fogo. Tem muito fogo. Viu? Para onde lá do Senhor, Jesus me levou aqui, já estive ali em Planura, Frutal, ali em Conceição das Alagoas, aqui em Pirajuba eu já tinha pregado. Algumas cidadezinhas circunvizinhas aqui, a gente andou Glória a Deus. dizendo que Jesus é bom. Glória a Deus. É uma honra para mim falar o que Aleluia. Jesus fez na minha vida. Glória a Não Deus. posso me calar. Verdade. Se eu calar, as pedras vão clamar. Vou glória. Não posso me calar. Mas, Daniel, considerações finais aí para a gente estar encerrando mais um podcast. Eu quero aqui, então, somente agradecer, primeiramente a Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Agradeço aqui a meu pastor Erisvan aqui, que é um homem de Deus que tem me acolhido muito bem. Louvo a Deus pela vida do pastor Jadson, pela sua vida, Amém. Diácono Jerônimo. Que Deus ele continue com a mão dele estendida Glória sobre a a Deus. vida de vocês. Glória a Deus. Eu creio que Deus há de fazer algo sobrenatural Glória- nesse podcast glória a aqui de Deus. vocês. Aleluia. E Deus ele há de soprar o vento aqui, Aleluia, varão. Jesus. Eu creio, Glória a porque Deus. é Ele quem faz, varão. É Ele quem faz. É Ele Verdade. quem faz tudo. Né? Agradecer a todos que acompanharam, vocês que vão acompanhar. Aqui foi só um pedaço daquilo que Deus fez na minha vida. Tem a parte 2, não percam. Aleluia. Né? E isso aí, só agradecer, meu irmão. Glória a Só Deus. tenho que agradecer. Minha esposa que está em casa acompanhando, minhas tias, meus familiares, amigos. Tô vendo aqui que tá ali meu cunhado ali, tá aparecendo ali, minha tia Zilma, né? Daniel Marinho, meu amigo lá, o cabeleireiro, o Elias e muitos outros que estão acompanhando aqui. Dani, que é uma menina lá do curado lá, que pagou um preço pela rebeldia, mas hoje está aí na presença do Senhor. Aleluia. E que Deus abençoe a todos vocês aí que acompanhou. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa um abraço aqui também para o nosso irmão, o Fábio Gomes da Silva, né? O Fábio que já está aqui no Brasil, Fábio. Vocês que ia passar aqui em Pirajuba, dá uma passadinha aí, para a gente estar dando uns glória aqui. Né? Nosso amigo também, Edson Feliciano, além da cidade de Frutal, que Deus abençoe também a sua vida, meu irmão. Família Feliciana ali em Frutal tem fazido parte aqui também junto conosco, cooperando. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E esperamos você aqui, viu? Esperamos você aí para estar dando uns glória aqui com a gente, em nome de Jesus. Irmãos, já chegamos aí, quanto? 1 hora aí? 1 hora e 52 minutos de podcast, né? Que Deus abençoe a sua vida. Hoje está fazendo um frio de beira de breve, né? Que Deus Eita, abençoe glória. grandemente a vida de vocês que nos assistiram, que irão nos assistir, viu? Não deixe de clamar ao Senhor. Não deixe de clamar ao Senhor. Deus é bom. O Aleluia. diabo não presta. Glórias a Deus. Então, desde já agradeço a todos em nome de Jesus. Vamos olhar para aquela cama lá. Seja você também o semeador de boas novas. Pai do Aleluia. Senhor, que Deus abençoe Glória a a todos Deus. em nome de Jesus. Glórias Glória a ao nome Deus. de Jesus.